Pai Celestial, grande Deus de misericórdia, estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para ouvir, para te louvar, para te adorar, para ser alimentado com a Tua palavra, Senhor Deus. Ouvir o alimento do alto, Senhor, e recebê-lo em nosso coração, Senhor. Unge, Senhor Deus, o pregador, Senhor. Unge os nossos ouvidos, o nosso coração para receber a Tua palavra mais uma vez nessa noite. Mais uma porção da Tua palavra em alimento para as nossas almas. Nós estamos felizes com o Senhor, por isso te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. O Senhor possa abençoar todos nessa noite, amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 241. Louvai a Jesus amoroso. 241, amém? Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados livrou. Quem nos enche de santo gozo, com sangue o céu os ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz o ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluias, graças a Deus. 214. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Amém? Dó maior. Vamos todos louvar a Deus com esse hino, amém? Um hino bem conhecido. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Com Jesus eu quero estar muito brevemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo e seus anjos vier na glória,
Aleluia, aleluia. Dou adeus a este mundo e vou embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra com Jesus. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O ditoso dia está quase chegando. Aleluia, aleluia. Quando todos os gemidos subiremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O milênio passará num só momento. Aleluia, aleluia. Este mundo vai ficar em sofrimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Aleluias, graças a Deus. Nós vamos cantar mais um hino de número 315. Sião, cidade tão linda. Mi maior. Enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Amém? Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos por Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão. Em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar.
ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Amém, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos receber o pregador dessa noite, amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui em Tua casa em mais esta oportunidade. É motivo de privilégio, é motivo de honra podermos estar neste lugar que designaste a cada um de nós a termos companheirismo contigo, ó Pai. Sabemos que num destes dias estas portas vão se fechar e estes cultos que assistimos, que participamos, este alimento que armazenamos é que vai fazer a diferença naquele dia, ó Pai. Possamos ter a consciência disto, Jesus. Podermos armazenar alimento suficiente para aquela hora suprema, para aquele momento supremo, ó Pai. Cada culto, cada reunião, cada parágrafo lido, cada oração feita, cada louvor cantado se tornará importante, ó Pai. Que possamos dar a real importância agora, ó Deus vivo, a isto. E entendermos que estamos nos últimos segundos, ó Pai. Nos últimos segundos desta última geração que viria a esta terra. Daqui uns dias, aqueles que permaneceram ao lado da Tua palavra invadirão aquelas avenidas da Nova Jerusalém. Estaremos contigo, ó Pai. Isto é que nos anima a continuar, Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Continua falando agora conosco por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor, agradecermos a Ele pela nossa vida, pelo dom da vida. Não é isto? Irmãos que nos acompanham pela nossa página na internet, que o Senhor abençoe a cada um. Só o irmão aqui que eu não estou reconhecendo. Como é que é teu nome? Leandro. Ah, tá. O senhor é amigo do irmão Gilberto? Gilberto. Que ele pediu o endereço para mim no sábado, que era para repassar, então era para o senhor. O senhor mora aqui perto? Águas Claras. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Aqui nesta passagem, então, irmãos, nós temos o esclarecimento, reconhecimento que somos pecadores. Não é isso que João está nos ensinando? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E às vezes fazemos isto no decorrer da nossa vida, dos nossos dias. Nós gostamos de nos enganar. Algumas vezes de uma maneira não premeditada, outras vezes nós preferimos sim, fazemos aquilo e sabemos que estamos fazendo aquilo de maneira premeditada, enganando-nos a nós mesmos. Mas veja, João nos esclarece, se confessarmos os nossos pecados, e aqui o irmão Brana nos explica, ele nos ensina o confessar. Se você pecou contra Deus, não é certo? Você então confessa a Ele. Se você peca contra seu irmão, você está pecando contra ele, contra Deus, você tem de ir a Ele, para chegar e confessar a Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, existe um que pode perdoar pecados. No princípio da história da igreja, ela conseguiu colocar isso no seio da igreja dos santos, que o Santo Papa tinha poder para perdoar pecados, porque ele se assentava no lugar do Filho de Deus, se postando como Filho de Deus para perdoar pecados, na sua coroa escrito Vicarbis Filii Dei, traduzida em lugar do Filho de Deus. Ali era mais uma imitação de Satanás, porque o que ele sabe fazer é imitar. Na mensagem Deus aperfeiçoando sua igreja, o irmão Brana explica que Satanás tem uma cópia de tudo o que Deus tem. E quando você começa a prestar atenção em alguns detalhes, você vai vendo que realmente ele tem uma cópia, e ele era mais uma cópia, que ele invejou de Deus, porque quando ele olha para o jardim do Éden, ele viu quem? Alguém no lugar do Filho de Deus ali, tomando controle e domínio. E num destes dias, ele vai se encarnar em plenitude também em um homem, e controlará todo este mundo. Que ele está fazendo isto? Uma cópia do que Deus fez, do que ele já está fazendo. Agora, se você relacionar esta escritura com Efésios capítulo 5, verso 12, verso 13, você vai entender ali que por meio da palavra de Deus, irmãos, o Espírito Santo que habita no cristão, mostra-lhe que ele ainda possui uma velha natureza, que ele ainda é humano, mesmo sendo um cristão. Que ele precisa do perdão dos seus pecados. Que o sangue de Cristo é a única provisão que pode tirá-lo do engano para ele ter companheirismo com o Senhor. Se tem uma coisa que o ser humano gosta é de ter companheirismo. Nesta mensagem companheirismo, o irmão Brana diz assim: mais pombos
comem comida de pombos. Cristãos comem comida de cristãos. Eles têm companheirismo no campo de trigo, e então, isso depende de qual é a sua, do que você é. Um pombo não pode, agora, ele não pode ter companheirismo com corvos e abutres, porque ele não tem fel, ele não tem amargura, ele não poderia comer aquilo, aquilo mataria, e um cristão não pode ter companheirismo por aí desta forma. Isto mataria o próprio Espírito Santo que está nele. A única coisa sob a qual podemos ter companheirismo é quando estamos sob o sangue derramado do inocente. Sob, debaixo. Esse foi o requisito de Deus, e Deus nunca muda seu programa. Ele faz um pacto com Adão e Adão cai. Ele então refaz esse pacto a partir de Abraão, sendo um pacto incondicional. Mas o que ele estabelece com Adão, ele permanece até o fim: sangue. Quando ele te olha e quando ele te vê, ele primeiro enxerga o sangue dele derramado naquele dia no Calvário. Porque se ele olhasse para cada um de nós e não houvesse um para-choque, algo entre nós e ele, nós seríamos exterminados. Teria que estabelecer algo entre o ser humano e ele sendo santo. Por isso que ele envia homens para pregar o evangelho e não anjos. Porque se fossem anjos, exterminaria todos. Não era isso? Olha lá para o Velho Testamento, não é olho por olho, dente por dente, não cumpriu a lei, morre, mata. Eles não sabem o que é cair e serem levantados, porque eles nunca, os que estão lá não, eles nunca caíram. Os que caíram foram eliminados de lá. Então veja, quando você se ajoelha, quando você presta uma adoração, um culto a Ele, saiba, há o sangue do Senhor, Jesus Cristo, entre você e a sua adoração, e o seu pedido, e o seu culto, e o seu louvor. A ciência mostra que o vermelho, através do vermelho, se vê branco. Então, quando Satanás vai prestar conta desta noiva, de você, minha irmã, de você, meu irmão, para Deus, fulano fez isto, fulano fez aquilo, o Mombrana diz, ele olha para você e eu não estou vendo nada. Por quê? Porque ele olha para si mesmo, para o pacto que ele mesmo fez, e ele realmente não vê. Porque há uma espécie de um acordo para ele olhar para esta raça humana e ver a si mesmo. É lógico que é para aqueles que dão oportunidade e reconhecem que o sangue é para eles. São João 3,16, todo aquele que nele crer, então há uma condição: crer nele. Agora veja, a única coisa que o homem conhecia era o sacrifício queimado. Aquele era o requisito de Deus, e muitas pessoas pensam às vezes que por que acidentes acontecem com um cristão? É porque ele saiu da vontade de Deus, eles deixaram a igreja, então eles saíram da vontade de Deus. Às vezes isso não é correto. Porque Deus castiga cada filho que chega até Ele, porque ele saiu da vontade de Deus. Mombrana diz, às vezes isto não é assim. Ele o limpa, ele o purga, o prova e vê se ele suportará. Era isso que ele estava fazendo no tempo de Jó. Qual foi o delito que ele tinha cometido, Jó? Para ele ser provado e testado. Reto. Justo.
Mas ele queria mostrar para Satanás, porque vocês vejam que antes de Jó ser provado, houve um diálogo, houve uma conversa, um testemunho que Deus dá a Satanás sobre Jó. Pensa nisto? Deus dar um testemunho a seu respeito para Satanás? Não foi isso que aconteceu ali antes dele ser provado? Porque a história de Jó até ali, vinham homens de todos os lugares, de todos os lados, para tomar conselho com Jó, porque não havia ninguém na terra tão sábio quanto Jó. Era esta belíssima história, os seus negócios eram prodigiosos. Ele tinha tantas mil cabeças de ovelha, de gado, disso, daquilo. Então ele era bem sucedido no que ele fazia. E Deus então chama Satanás. Tem observado o meu servo Jó? Pensa nisto. Se ele pode ter uma conversa dessa e chamar a Satanás e dizer: tem observado a minha serva fulana de tal, o meu servo fulano de tal. Eu preguei sobre Jó certa vez por cerca de 6 meses quando eu pastoreava. Havia uma senhora que teve suficiente honestidade. Eu coloquei em cima daquele monte de cinzas assentado ali fora, você sabe, todo cheio de bolhas e um caco de barro rebatendo suas bolhas, e uma senhora disse: irmão Branham, quando você vai tirar Jó daquele monte de cinzas? Foi por cerca de 3 domingos, mas eu estava construindo ao redor para formar aquilo. Ali estava ele era um profeta, ele era ungido de Deus, e a única coisa que o homem sabia fazer era permanecer com a palavra. Veja, a única coisa que Jó sabia fazer era permanecer com a palavra. E agora cai numa condição daquela de vergonha, o que era lepra, considerado o quê? Ele era eliminado, extirpado da congregação. Não podia ter companheirismo, leproso. E a única coisa que ele sabia fazer era permanecer com a palavra. Nós passamos por algumas dificuldades e estranhamos as provas e os testes. O que será nós temos feito? Será que também a única coisa que temos feito é permanecer ao lado da palavra? Eles vieram e disseram: Jó, você sabe que você errou. Veja o que aconteceu com Jó. Todos viraram as costas para você, todos seus amigos se foram. A única coisa que você pode fazer é se assentar aqui fora e olhar. Você é um infeliz, de aparência miserável, com bolhas e tudo mais saindo de você, e veja a sua condição. Mas Jó disse que ele não havia pecado, porque ele tinha vindo pelo caminho apontado por Deus, sob um sangue derramado. Então Deus está obrigado para com um homem que se posiciona assim, para uma mulher que se posiciona assim. Nós sabemos que esse obrigado aqui é uma força de expressão, porque obrigar a Deus Eu não estou duvidando da idoneidade aqui do tradutor, mas talvez da sua capacidade gramatical de poder traduzir, porque você obrigar a Deus, ele o deixa ir diretamente até a última pessoa, até mesmo que a sua esposa saiu e disse: Jó, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Apenas pense, sua própria esposa se voltou contra ele, porque alguém estará contra nós e pensa que somos engraçados e estranhos. Todo o povo de Deus é engraçado e estranho para o mundo. Claro, eles são motivo de chacota, de críticas. Quando você olha para o tempo da Era Negra, Columba, Lutero, não é isso? Você tem aqui do ano 606 até 1750,
ir para a fornalha por crer em um Deus invisível, que não era físico, não era palpável, era motivo de chacota mesmo, ser queimado, decapitado, torturado. Vocês são um povo diferente, um sacerdócio real, oferecendo sacrifícios a Deus, com os frutos de seus lábios, dando louvores ao seu nome. É isso que eles não entendem. Ser provado e ainda louvar a um Deus que fisicamente não se pega, não se toca. É isso que Satanás não consegue entender. E os seus filhos, seus anjos caídos também não compreendem. Você adorar a um Deus que é um sadomasoquista? Não. Que gosta de ver seus filhos sofrerem? Não. Ele gosta de provar para o mundo que seus filhos, independente se estão muito bem ou se estão muito mal, eles continuam sendo filhos e adoradores de um Deus vivo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pensa nisto. O morrer é ganho. Sim, eles não entendiam. Até que Satanás muda a sua estratégia. Ele entendeu que matar 68 milhões de cristãos não foi muito inteligente na Era Negra. Por isso ele muda a sua tática agora na Era de Laodiceia. Ele não está matando mais o físico, porque ele perdeu mais do que ele pensou. Ele não ganhou, foi ninguém. Então agora, ele vem para matar no seu espírito. Ele trabalha na sua mente. Porque trabalhando na sua mente, matando o seu ânimo para adorá-lo, então ele faz com que você desanime e desanime mais alguém. Matando o físico, não. Matava uma semente e nascia mais 10. Porque eles matavam alegres, felizes, por ser um mártir de Cristo. Então hoje ele faz o ser humano pensar. Ele interpreta a palavra e trabalha no intelecto, na razão. Ele diz assim: quem já foi lá e voltou e mostrou para você que é verdade? Então ele começa com o raciocínio. Não foi isso que ele fez com Eva? Raciocínio. Observamos que até mesmo a esposa de Jó se levantou contra ele, virou as costas para ele. Porque você não amaldiçoa Deus e morre? Você parece um miserável. Por que você simplesmente não amaldiçoa Deus e morre? Tu falas como uma mulher louca. Ele não a chamou de louca, ele disse que ela falava como louca. Ele nunca disse que ela era louca. Que postura de um homem cristão! Hã? Que testemunho de um homem cristão! Tem alguém mais próximo do homem do que a sua própria esposa? Não. Se tornam dois em uma só carne. Veja, carne da sua carne, fazendo com que você amaldiçoe o próprio Deus. Pensa nisso. E ele não a chamou de louca. Tu falas como uma. Isto mostra para nós que em meio ao desespero e ao pavor, veja, ele não estava tudo bem com ele. Ele estava com o seu corpo cheio de chagas, coçando o seu corpo com cacos de telha. A situação para ele não era boa. Os amigos tinham se ido, e mesmo assim, na baixa, ele olha e diz: tu falas como uma louca. É na baixa que você conhece o homem, que você conhece a mulher, que você conhece o pai, que você conhece a mãe, que você conhece o filho. É quando está na baixa.
é quando tudo está ruim. Porque aí, mentalmente, você também está fraco. E a ciência explica isso, que é muito mais fácil você ter uma reação negativa quando está por baixo. Mas qual foi a atitude dele? Tu falas como uma louca. William Branham, você ainda vai continuar sustentando a sua religião? Perdeu a esposa, perdeu a filha, não foi isso? Amigos, e o governador, senador Iso, ele vai subindo. E se ele te mandasse para o inferno, Branham? Se ele me cortasse aos pedaços, senador Isler, lá do inferno, cada pedacinho meu estaria dando glória a Ele. Isto é realmente ter companheirismo com Ele e saber a quem você está adorando, meu irmão. Dizer que ama a Deus quando tudo está bem é tão fácil. Veja, deixa eu seguir aqui. Ali estava o restante deles, tão distante quanto qualquer outra coisa. Mas Jó permaneceu sob o sangue com a palavra, sob o sangue com a palavra. Não importa quão escuro fique, apenas continue indo em frente. Segure-se na palavra imutável de Deus. Mombrana diz, vá adiante. Se você segura a palavra, você tem a sua mão, prossiga. Sendo ele um profeta, os relâmpagos brilharam e ele viu a visão da vinda de Deus. Ele sabia que os vermes de sua carne destruiriam o seu corpo, mas ele disse, ainda em minha carne. Que fé é essa, irmão? Em minha carne eu verei a Deus, o qual eu mesmo verei, meus olhos contemplarão e não outro. Ele estava falando de quê? De uma ressurreição. 4.000 anos antes da ressurreição acontecer, Jó é o primeiro a ver a ressurreição. Cronologicamente, o primeiro livro a ser escrito foi Jó. E ele enxerga o que justifica a nossa fé hoje. O que faz você vir à igreja? É a ressurreição. É porque um Deus que disse que se derrubasse ele em 3 dias ele o levantaria, antes que completasse 72 horas, ele levantou. Porque o corpo dele, a profecia é que o seu corpo não poderia haver decomposição, traduzindo. E a partir de 72 horas começa a decomposição. E antes das 72 horas ele levanta. Numa sexta-feira à tarde ele amanhece num domingo de madrugada, de manhã. Antes que completasse 72 horas, as escrituras tinham que ser cumpridas. O qual eu mesmo verei, pois nada trouxemos para este mundo, com certeza nada levaremos. O que você trouxe para este mundo? Quando você nasceu? Nada. O Senhor deu, o Senhor levou. Algumas traduções que diz que o Senhor tomou, eu não concordo. Ele não toma, se foi Ele quem deu, Ele leva. O Senhor deu, o Senhor leva. Bendito seja o nome do Senhor. Que horas que ele expressa esta palavra? Prestou você atenção nisso? Ele apenas viu algo. Ele não estava ressuscitado ainda. Ele não estava nesse corpo ainda. Mas ele adora a Deus estando numa condição que seria perplexo para qualquer ser humano. Ele diz, bendito seja o Senhor. Quando você começa a acompanhar isso nas Escrituras, você vê outros testemunhos assim.
Zacarias, Isabel tinha um filho morto. A sunamita tinha um filho morto. Quando ela tem um encontro, ela diz como vai? Ela diz o quê? Vai tudo bem com o filho morto na barriga? Eles sabiam quem estavam adorando. Um Deus que faz um pacto com Abraão incondicional e sabe que a semente dele herdaria, tomaria posse das portas do inimigo. Abraão, a tua semente vai tomar posse das portas do inimigo. Quem era a semente de Abraão? Isaac? Não, Jesus Cristo. E por meio desta semente somos hoje co-herdeiros com Cristo. Olha o lugar onde Ele te colocou, meu irmão, minha irmã. Herdeiros de uma promessa. Nós tomaríamos posse das portas do inimigo. E Ele vai colocando portas e mais portas na sua frente. Parecia que Deus havia voltado suas costas para ele. Mas era apenas para provar e ver se ele permaneceria com a palavra. E então os ateus não conseguem entender isto. Então este ser brinca de Deus? Não. Isso faz parte de um plano. Que nem Satanás oferecendo tudo para esta gente. Ou ele não oferece? Ele ofereceu para Jesus ou ele oferece para você? O que ele ofereceu para Jesus? Está aí, ó. Levou ele num monte mais alto. Está vendo esse mundo aqui? Vai ser tudo seu se você prostrar e me adorar. Ele ofereceu para Jesus, ele oferece para você. Quando ele ofereceu para Jesus, ele estava oferecendo para nós. Ele ficou indignado. Eu ofereço todo o poder para ele, e ele diz que de toda a palavra é que esse povo vai viver, que nem só de pão, o que é isso? Nem só de felicidade, nem só de prodígios, nem só de bênçãos, nem só de alegria. Isso não é pão? É pão. Pão é provimento. Pão é sucesso na sua profissão. Isso é pão. Nem só de pão, nem só de bênçãos, nem só de alegria, nem só de prazer, mas de toda a palavra. O que é isso? Cumprir uma lei. Ah, Jesus, 71, somos todos provados. Todos. Então, meu irmão, o seu caso não é uma exceção. Porque às vezes nós pensamos, mas eu estou passando por isso como se fôssemos a exceção da história da humanidade. Sim ou não? Né? Nós pensamos assim, que nós somos os únicos a passar por isso. Os únicos a sofrer isso. Você sofre uma coisa, eu sofro outra, aquele sofre outra. E assim nós vamos juntos. Cada cristão, cada filho que vem a Deus é provado através da palavra para ver se você será leal a ela. Quando chegar a prova final, que decisão você tomará? Não chegou ainda não, irmão Tiago? Ainda não, ainda chegará uma prova final. Qual a decisão você vai tomar? A decisão de Jó foi o quê? Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. A decisão da sunamita foi o quê? Vai tudo bem. William Brandon, você vai continuar sustentando a sua religião? Eu não sustento a minha religião. É ela que me sustenta. E a intenção de Deus é esta. É que nós nos esvaziemos totalmente de nós mesmos, para que Ele possa nos preencher com tudo que Ele tem. Ele quer controlar-nos totalmente. Pensa nisto, irmão Jeremias, controlar totalmente. O que é isto?
nós temos 5 sentidos no corpo: visão, audição, tato, paladar e olfato. Espírito, raciocínio, memória, razão, afeto, imaginação. Ele quer controlar todos estes sentidos. Ele controlando esses 10 sentidos aí, primeiro do espírito, ele vai influenciar o do corpo, ele vai ter o domínio total. Este é o desejo de Deus: governar-nos. Não como se fosse sob um peso muito grande. Não, ele não quer ser o seu patrão, ele quer ser seu companheiro, te controlar como um amigo e mostrar para você que o que ele tem não pode ser comparado ao que o mundo nos oferece. Mas para isto, você vai ser zombado, criticado aonde você vive. Sabia disso? Que vai perder o apetite para sair na esquina, alguma coisa assim? Nós vamos perdendo o apetite. Só que nós ainda não queremos abrir mão disso. Nós ainda não entendemos muito bem qual é o plano dele. Ainda estamos um pouco distantes disto, todos nós. Agora, a mente espiritual capta a palavra e se alinha com ela. Buscai primeiro o reino. Reino são o quê? São suas bênçãos, são seus prodígios, são suas maravilhas. E a sua justiça. Então você busca as suas bênçãos e a sua justiça. Junto, não busca mais uma coisa do que a outra. Sua justiça é o quê? São suas leis. A palavra justiça é estar alinhado. Estar alinhado. Então, a mente espiritual capta a palavra e se alinha com ela. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Quando você está alinhado com a palavra, você está buscando a sua justiça. No Éden, eles perderam o alinhamento. Estavam aqui alinhados e perderam o alinhamento. Não foi isso? Mas ali era um tipo também para nós, que a primeira semente tinha que morrer. Para uma semente nascer, ela tem que morrer. Então, necessariamente, aquela primeira Eva viria ao solo, ela morreria para que uma segunda Eva nascesse. Tirada do próprio Cristo no Calvário, a primeira semente deveria morrer, o primeiro Adão deveria morrer. Uma semente tem que morrer para nascer. Quando nós somos imergidos no tanque batismal, você está morrendo para as coisas do mundo, para que uma nova natureza nasça em você. O que acontece é que nós estamos sendo imergidos vivos e não mortos. Mais vivos do que nunca. Sepultando vivos. Não morremos para nós mesmos. Veja, e o Espírito desce sobre o sangue derramado e toma aquela pessoa. Israel tinha um lugar de encontro para fazer companheirismo. Havia apenas um lugar que Israel podia encontrar com Deus. Este era sob o sangue derramado. Em nenhum outro lugar Deus encontrava com eles a não ser sob o sangue derramado. Ele está falando aqui do sangue de bodes. O sacerdote ia lá e fazia o sacrifício uma vez ao ano. Havia um lugar específico. E aqueles que dormirem em Cristo, este é o lugar para nós. Não é isso? Há um lugar específico, aqueles que dormirem em algum lugar. Ele não estava falando de uma sepultura, de um caixão. Aqueles que dormirem
em Cristo, em algum lugar. Qual o lugar? Cristo. O que é Cristo? Sua palavra. Ele tinha um lugar de encontro com eles. Era sobre o sangue derramado de um animal, de uma ovelha, de um bode. E hoje ele também se encontra conosco em um só lugar. É debaixo da sua palavra. Se você preenche os requisitos, então você está de acordo com ele. Então ele aceita a sua adoração. Se não está, irmão, não pense outra coisa diferente disso. Ele não está atendendo. Então fecha na escritura que nós lemos. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Reconhecer que é pecador e que precisa do sangue dele para ser lavado é o primeiro requisito que ele pede ao ser humano. Arrependam-se. Foi a primeira palavra que Jesus diz na sua primeira pregação em São Mateus capítulo 4. O primeiro culto que ele tem, a primeira reunião que ele tem, o que ele expressa na sua primeira reunião, São Mateus 4, arrependam-se. Arrependam-se. Arrepender é isso, é reconhecer que você errou. Não é isso? Quando você frustra alguém, você vai lá e se arrepende. Eu errei com você. É reconhecer que nós somos um erro total e que dependemos totalmente dele. Totalmente dele. Amém? Amém. Podemos continuar com esse assunto outra oportunidade. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanharam pela nossa página na internet. Cremos que esta bênção chegou aí até vocês. Nós temos aqui alguns pedidos de oração por Genilda Cavalcante, que está com depressão muito forte. E oração por Caleb Oliveira Santos, também com depressão. E também o irmão Eliseu pedindo oração aqui por decisões a serem tomadas. O diácono irmão Arlon vai orar daqui a pouco, mas vamos aqui, notificação das audiências de vocês que nos acompanharam pela nossa página, irmão Neri Família aí no Paraguai, um abraço para vocês aí no Paraguai, Deus abençoe. Irmão Eupídio e Família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Hinaldo e Família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Roseta Graziani em Palermo, na Itália. Deus abençoe, irmã Roseta. São o quê? 3 horas à frente aí? 3 horas à frente, né? Irmão Zelino, é isso, irmão Rodinei? Zelino? Zelino e Família em Pintadas, na Bahia. Irmão Oséias e Família em Itapira, São Paulo, irmão Francisco e Luzinete e Ednei em Glicério, São Paulo, irmã Ana Kézia em Águas Claras, Distrito Federal, irmã Ana e Família em Novo Gama, Goiás, irmão Jesus e irmã Clares em Jaú, São Paulo, irmão José Milton e Família em Sertãozinho, São Paulo, irmão Eliseu e Família em São José dos Campos, São Paulo, irmã Kézia em Minaçu, Goiás, irmã Idelvânia e Rosário, em Teresina, Piauí, irmão Rafael e irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, pastor Júlio César e família em Poços de Caldas, Minas Gerais, irmã Poliana, em Sítio Água Doce, Distrito Federal, irmã Selmir, irmão Arthur, em Ceilândia, Distrito Federal, irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais, irmão José Inácio e família em Novo Gama, Goiás. Mais 27 conexões que não enviaram os seus nomes. Sábado próximo, culto normal aqui no tabernáculo, né? Sábado é o que? 29, né? Então a ceia é no próximo, dia 6. Dia 6. Vai ser uma bênção também. Então vamos aqui com esses pedidos de oração. Por Genilda Cavalcante com depressão, também Caleb Oliveira Santos com depressão, irmão Eliseu, para as decisões aí na sua vida a ser tomadas. Vamos ficar em pé. Se mais algum pedido de oração, você levante uma de suas mãos, você pela internet ou aqui no tabernáculo,
Vamos orar a Deus com o diácono irmão Arlon Roberto e Deus confirmará mediante a sua fé. Ó Deus, como é bom, Pai, estar na Tua casa, Senhor, e ouvir palavras de ânimo, Pai. Senhor, Jó, que homem, que exemplo, Pai, mesmo na baixa, Pai, ele nunca pecou, ele nunca blasfemou, falou contra Ti, Pai, ele sempre creu, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, Pai, que enviaram os seus nomes, Senhor, eles têm uma necessidade, Pai, e eu entrego em Tuas mãos, Senhor, eu ponho debaixo do sangue do Cordeiro, Senhor Deus, que o Senhor possa solucionar cada problema, Pai, dando saúde no físico, saúde na alma, Pai amado, as bênçãos espiritual, Pai, para cada ouvinte, Senhor, são dezenas de pessoas, Pai, ouvindo a Tua palavra, Pai, eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um neste momento, Pai, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, Pai bendito, e prepara, Senhor Deus, cada um de nós para a hora da sua aparição, Pai amado, dando cada dia mais a nós, Senhor Deus, a porção dobrada do Teu Espírito, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, eu peço àqueles também, Pai, que estão em viagem, que o Senhor esteja com cada um, Pai, dando ajuda, dando saúde, dando graça, Pai, livrando de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Leva cada um de nós de volta aos nossos lares, Pai, guardado e protegido pela Tua santa e poderosa mão. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Não vamos nos esquecer também do programa de rádio, né? Todos os dias ao meio-dia, Rádio Redentor AM 1110, do meio-dia às 13h. Pela nossa página nós temos a transmissão também deste programa. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo Deus continue te abençoando e até amanhã ali no Pedregal, um culto abençoado de oração. Deus os abençoe. Ó morte, onde está teu aguilhão? Tumba, onde está tua vitória? Naquela manhã de ressurreição, quando as barreiras da morte forem rompidas, aleluia, nós ressuscitaremos. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Filho meu, vem para a glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Filho meu, vem para a glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Sobre nuvem
chegando ali naquele glorioso palácio além, aquele reino de Deus, onde todos os velhos serão jovens, onde já estarão vestidos com vestes brancas e nunca poderão envelhecer, nunca mais poderão pecar, nunca poderá haver nenhum ciúme ou ódio ou qualquer coisa. Oh, que coisa! Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os santos terão, quando o Pai os chamar e disser-lhes: recebei o eterno tenho lido que os santos na glória pisarão ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória jamais se contou ao mortal. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo claro, dando glória a Deus. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Eu vou sorrindo, eu vou cantando, às vezes choro, não desanimo, servindo a Cristo com gratidão, pois brevemente entraremos em Sião. Eu canto sempre feliz, porque Cristo me salvou. Na cidade, no sertão, tenho paz interior. O mundo deixei de lado, porque é só ilusão. Vou seguindo a Jesus Cristo, sou eleito, sou cristão. Eu vou sorrindo, eu vou cantando, às vezes choro, não desanimo, servindo a Cristo com gratidão, pois breve
quão bom e quão suave é estar em união, aqui no Rio Araguaia, neste pedaço de chão, obtendo cada dia mais do amor fraternal, que da estatura perfeita é o último